My dear brothers and sisters in the Lord Jesus, Meus queridos irmãos e irmãs no Senhor Jesus, one of the ways in which Jesus is described in the Bible uma das formas de Jesus quando se referia à Bíblia is that Jesus is a light that shines in the darkness. Jesus é descrito como a luz que brilha nas trevas. And throughout the Bible there seems to be conflict and warfare between light and darkness. E em toda a Bíblia se vê esse conflito, essa batalha entre a luz e as trevas. Even in the very first chapter of Genesis, Mesmo logo nos primeiros capítulos de Gênesis, we read there that God created everything out of nothing. nós vemos e lemos que Deus criou tudo a partir do nada, Order out of chaos. a ordem a partir do caos, Created life out of death. criou a vida a partir da morte, Created light out of darkness. criou a luz das trevas. And that first chapter of the Gospel of St. John says something similar. E o primeiro capítulo do Evangelho de São João nos diz algo parecido, That now that light that was God is now identified as being the Word made flesh. então, onde se identifica a luz como a palavra de Deus feita carne. When it says that in the beginning was a Word, and the Word was with God, and the Word was God Himself. Quando diz no princípio havia o verbo estava em Deus e o verbo era Deus. And then it says that the Word was the life of men. Então diz o verbo é a vida do homem, That Word was a light of men. que o verbo seria luz para os homens. The Word was the Lord of men. O verbo é o Senhor dos homens. And it says something very striking that is throughout the whole Bible, that the darkness tried to put off that light. E diz algo estranho que está em toda a Bíblia também, de que a escuridão tentava apagar a luz, And the light could not be put off. e a luz não pode ser apagada. And that's why even in today's gospel we have emphasis and mention made about light. Por isso no Evangelho de hoje nós temos um ênfase na menção do que é a luz, That we are also meant to be lights in this dark world. porque nós também somos chamados a ser luz nesse mundo de trevas. As St. Paul says so strikingly, É como São Paulo diz com tanta força, that you must be like stars shining in the darkness of the heavens. que vocês devem ser como estrelas brilhando na escuridão do céu. And that's why Jesus is called in the Bible the morning star. Por isso que Jesus é chamado na Bíblia a estrela da manhã. And by participation, Mary also is called the morning star. E por participação, Maria também é chamada estrela da manhã. And in a way, each one of us is meant to be a morning star. E de uma certa forma, cada um de nós é chamado a ser também uma estrela da manhã. And therefore the Lord wants us to give us not only a new life, Portanto, o Senhor quer nos dar não somente uma vida nova, but He also wants to give us a new light. mas o Senhor também quer nos dar uma nova luz. And that is also the theme of this 3 days program on inner healing. E esse também é um dos temas desse encontro, aprofundamento de 3 dias em cura interior. That Jesus will become our life only when He becomes our light. De certa forma, Jesus se torna vida somente quando Ele se torna luz. We see already in the course of St. John's Gospel how often is mentioned that the darkness is a symbol of Satan.
Nós vemos quantas vezes no Evangelho de São João é mencionado que a escuridão, as trevas, é o sinônimo de Satanás. When Judas decided to betray Jesus, Quando Jesus decidiu trair Jesus, quando Judas decidiu trair Jesus, and when he left the room of the Last Supper e deixou a sala da Santa Ceia and went out into the darkness, e foi para a escuridão, Saint John has a little phrase, São João tem uma pequena frase: and it was night. era noite. For the early Christians, it was very clear what Saint John meant by that phrase. Para os primeiros cristãos estava muito claro o que João queria dizer com essa frase. And that's why Saint Paul reminds us so often Por isso São Paulo nos lembra com tanta frequência that we have to bring out from the depths of our life all the darknesses which are there. que nós precisamos trazer para fora do mais profundo do nosso interior todas as escuridões que lá existem. We have to bring them all out into the light of Jesus. Trazer todas para fora para a luz de Jesus. And then, as Saint Paul says, the darkness itself will become light. E então, como diz São Paulo, a própria escuridão vai desaparecer na luz. My dear brothers and sisters, Meus queridos irmãos e irmãs, what we are seeing in the world today o que nós temos visto no mundo hoje is so much of death. é muita morte. Take the question of millions of abortions being done every month. Por exemplo, tome por exemplo os milhões de abortos que são feitos a cada mês. Take the question of people being killed in so many wars being waged in so many countries. Tome por exemplo tantas pessoas sendo assassinadas em tantas guerras em tantos países. Take the case of so many even civil wars in the same country, brothers killing brothers. Tome por exemplo as tantas guerras civis onde no mesmo país irmãos matando irmãos. And one of the two important titles the Bible gives Satan is that he is a murderer. E um dos títulos mais importantes que a Bíblia dá a Satanás é: ele é um assassino. How often in the last 5 days, Com quanta frequência nos últimos 5 dias, when we were praying for people, quando a gente estava rezando por alguém, the evil one said very clearly, I will not let this person go, I want to kill him. o demônio dizia: eu não vou deixar essa pessoa embora, eu quero matá-la. And this is what I've been hearing all these 25 years. E eu tenho ouvido isso nos últimos 25 anos. That Satan wants to kill not only the body, but if possible, even the soul. Satanás quer matar não somente o corpo, mas se possível a alma. And that's why Jesus says in John's Gospel, chapter 10, verse 10, Por isso Jesus diz no Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 10: others before me came to destroy. Antes de mim vieram outros para destruir. Others who only wanted gain to themselves came to kill. Outros que vieram contra si mesmos vieram matar. But I have come that you may have life and life in all its fullness. Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. So it's very clear the difference between Jesus, the Lord of life, and Satan, the Lord of death. Portanto, há uma diferença muito clara entre Jesus, o Senhor da vida, e Satanás, o Senhor da morte. The second title that the Bible gives the devil O segundo título que a Bíblia dá a Satanás is that he is a liar. é que ele é um mentiroso. He wants to destroy the mind of men Ele quer destruir a mente do ser humano, by making them being seduced by wrong teachings and wrong philosophies. fazendo deixar-se seduzir por ensinamentos falsos, filosofias falsas. And we see in the whole world a deluge, a flood of wrong religious movements, wrong philosophies, wrong ways of healing. E nós vemos no mundo permeado de várias filosofias erradas, maneiras erradas de pensar, maneiras erradas de agir. As Saint Paul says again so clearly in his epistles, Como
St. Paul, Como São Paulo diz novamente nas suas epístolas, that the devil will often appear as an angel of light. que o demônio com frequência vai aparecer como um anjo de luz. And as St. Paul says, he will want to deceive even the disciples of Jesus. Ele quer enganar até mesmo os discípulos de Jesus. He will want to deceive the elect, the leaders of the church. E quer atingir os eleitos da sua igreja. That is the work of Satan. É esse o trabalho de Satanás. He is a liar. É um mentiroso. And never before in the whole history of mankind as today, the whole world is flooded with lies. E nunca em todo o tempo o mundo esteve tão cheio com tantas formas de mentira. And it's a pity that even those who claim to be Christians and claim to be Catholics are being exposed to this and are accepting it as the gospel. E é uma pena que mesmo as pessoas que se dizem carismáticas, se dizem católicas, tenham estado com frequência se exposto a tantas mentiras, a tantas coisas erradas. That's why St. Paul could say in the letter to the Galatians, Por isso o São Paulo diz na carta aos Gálatas: even if an angel were to come to you and preach another gospel different from what I'm preaching, mesmo que don't um accept anjo it. venha até você pregar um outro evangelho diferente do que este, não aceite. And therefore, Jesus is our light. Portanto, Jesus é a nossa luz. I realized that very clearly when I had a small case for deliverance. Eu percebi isso com tanta clareza um dia que eu tive um pequeno caso. There was this woman on the bed apparently possessed by the evil one. Havia uma senhora na cama, aparentemente possuída por um espírito do mal. There was a fluorescent light over her head, Havia uma luz fluorescente sobre a sua cabeça and she seemed to be closing her eyes away from the light. e ela parecia querer fechar os olhos para aquela luz. And I addressed the evil one in her. E eu me dirigi ao mal nela. Oh, I said, you don't like the light. Eu disse: você não gosta da luz? You prefer the darkness to the light. Você prefere as trevas do que a luz? The evil one said, yes. E o mal disse sim. And then I was reminded of what Jesus said, Então eu me lembrei do que Jesus havia dito, that people often will prefer the darkness to the light. que as pessoas com frequência preferem as trevas do que a luz. So these are the two great titles given by the Bible to Satan. Portanto, esses são os dois grandes títulos dados pela Bíblia a Satanás: He is the murderer, é o assassino, the destroyer of life, o destruidor de vida, of physical life, emotional life, de spiritual vida life, física, vida emocional, vida espiritual. and he is the liar, E ele é um mentiroso wants to destroy our mind, que quer destruir a nossa mente, wants to make us schizophrenics, quer nos fazer wants esquizofrênicos, to bring confusion in our mind, quer trazer confusão na nossa mente, restlessness in our heart. quer trazer ressentimento no coração. And behind both these titles, the Bible gives whom we call Satan the most important title. E atrás desses dois títulos, a Bíblia dá um outro título também muito importante. The Bible says he is the enemy. A Bíblia diz que ele é o inimigo. The word for enemy in Hebrew is Satanas. A palavra em hebraico de inimigo é Satanás. And the word for the enemy in Greek is diabolos. E a palavra em grego para inimigo é diabolos. And therefore when we speak about Satan or about the devil, what we're really speaking about is the enemy. Então, quando estamos falando de Satanás ou do demônio, estamos falando do inimigo. And for the Bible there's only one enemy. Então, para a Bíblia só há um inimigo. That's why Saint Peter could say in 1 Peter chapter 5, É o que São Pedro vai dizer na primeira carta de São Pedro, capítulo 5, verse 8 and 9. versículos 8 e 9. He says, our enemy is only one. Ele diz: o nosso inimigo é um só, He is the devil, é o demônio, waiting to eat us up like a lion searching for a prey. querendo nos devorar como um leão que ronda a sua presa. Yesterday we had such an experience. Ontem nós tivemos uma
grande experiência. when the person that was seemed to be possessed Que uma pessoa que estava aparentemente possuída was looking and acting and crying out exactly like a lion. estava rosnando e grunhindo exatamente como um leão. The claws, the face, the eyes, the mouth were exactly like the lions I have seen behind bars in the zoo. A sua atitude, suas garras, seu rosto, seus olhos, seus sons eram exatamente como um leão que eu tinha visto algum tempo atrás no zoológico. And then I accepted what Saint Peter said. Então eu aceitei aquilo que Pedro diz. Your enemy is a devil waiting like a lion to eat you up. O demônio, o seu inimigo, é como uma fera, como um demônio, como um leão, aguardando para pegar a sua presa. And therefore he concludes, be vigilant, Portanto, aí ele conclui: estejam vigilantes, be cautious, estejam conscientes, keep your eyes wide open, mantenham os olhos abertos, but at the same time be sober. mas ao mesmo tempo estejam calmos. Don't be afraid. Não tenham medo. But Jesus, nothing will happen to you. Com Jesus nada vai acontecer com He may você. try to annoy you Ele vai tentar te pegar, because he knows that he is a loser porque ele sabe que ele é um perdedor. and you will win the victory at the end. E você vai vencer no final. And what does Saint Paul say E o que São Paulo in diz chapter 6 of the Ephesians letter, no capítulo 6 da carta aos Efésios, which is the letter of the church, que é uma carta da igreja, which is a letter of what we as Christians ought to be and do in the world today. que é uma carta que nós como cristãos devíamos ler e usar nos tempos de hoje. He says the same thing. Diz a mesma coisa. We are not dealing with enemies of flesh and blood. Nós não estamos batalhando contra inimigos de carne e sangue. Our enemies are not human beings, Nossos inimigos não são pessoas humanas, but we are dealing with the powers and the principalities of the other world. mas nós estamos lutando contra poderes e principados do outro mundo, The kingdom of darkness. do reino das trevas. That's what he says, the kingdom of darkness. É assim que ele diz, o reino das And trevas. therefore Saint Paul says, E então São Paulo diz: because our warfare is a spiritual warfare, porque a nossa batalha é espiritual and our enemy is a spiritual enemy, e o nosso inimigo é um inimigo espiritual, we need to use spiritual weapons. nós precisamos usar armas espirituais. My dear brothers and sisters, I want to share with you one case Meus queridos irmãos e irmãs, eu queria partilhar com vocês um caso to show how when a person allows himself to come into darkness, the evil one will have a hold on you. para mostrar como, quando uma pessoa se permite entrar para o reino das trevas, o quanto o inimigo vai agir. But once you expose yourself to the light of Jesus, Mas no momento que você se expõe para a luz de Jesus, then freedom will come into your heart. então a libertação virá para o seu coração. And I'm telling the story from Goa. Eu vou lhes contar uma história de Goa. When I met Father Franciscus from Goa, Quando eu encontrei Padre Francisco de Goa, then I remembered the story. eu me lembrei da história. It belongs to the order of the Salesians, Ele pertence à ordem dos salesianos, not of Don Bosco, não os salesianos de Dom Bosco, but the Salesians of Saint Francis de Sales. mas os salesianos de São Francisco de Sales. And his was one of the first orders to come into the charismatic renewal 25 years ago. E aquela ordem foi uma das primeiras a entrar na renovação carismática 25 anos atrás. So I want to tell a story from his place. Então a história que eu estou contando, que eu vou contar, é da localidade do padre. I was giving a retreat in southern Goa in a place called Margao. Eu estava dando um retiro no sul de Goa, no lugar chamado Margao. It was in the big parish called the Parish of the Holy Spirit. Era numa grande paróquia chamada Paróquia do Espírito Santo. And in the evenings we had the sermons E no final da tarde nós tínhamos as homilias in the open air like this. num lugar aberto, assim como aqui. And in the mornings we were meeting people for confessions, for counseling. E durante a manhã a gente fazia atendimento às pessoas para aconselhamento, confissão. And as I was waiting for the next person, E quando eu estava esperando o próximo da fila, suddenly a group of women came into the room.
De repente, um grupo de mulheres entraram na sala. There were 3 women holding a girl. Eram 3 senhoras segurando uma jovem. I knew these women. They were the leaders of the charismatic renewal in Goa. Eu sabia que aquelas senhoras eram líderes da renovação carismática em Goa. And they were dragging a young girl into the room. E elas estavam trazendo essa jovem para dentro da sala. That girl may be about 13 or 14 years old. Uma jovem de cerca de 13, 14 anos, Maximum 15. no máximo 15 anos. And as they were dragging this girl in the room, she began to shout out, "Let me go." E enquanto elas queriam puxar aquela jovem para dentro da sala, ela gritava: "Me deixe embora." And I asked the women, "What is happening?" E eu perguntei para as senhoras: o que está acontecendo? She said, "Father, as we were coming to the church and we were passing the cemetery of the church, Quando a gente estava vindo para a igreja e passamos pelo cemitério, we saw this girl in the cemetery. nós vimos essa jovem no cemitério. She had in her hand a blade, a knife, Ela tinha nas suas mãos uma lâmina. and we noticed she was trying to cut herself. E nós percebemos que ela estava tentando se cortar, se suicidar. And at once we went there and I stopped her and held her. Enquanto nós chegamos próximos e tentamos fazê-la parar, And now we have brought her to you." nós trouxemos ela até aqui. And this girl was shouting out, "Let me go there, let me go there." E essa jovem gritava: me deixe ir lá, me deixe ir lá. And I asked them where. E eu perguntei para as senhoras aonde. They said, "Father, she's pointing to the cemetery." E elas disseram: ela está apontando para o cemitério. So I held this girl by a hand. Então eu segurei-a pela mão. I said, "I want you to tell me why you want to kill yourself." Eu disse a ela: eu quero que você me diga por que você quer se But matar. she was just shouting, "Let me go there." E ela só gritava: deixa eu ir lá, deixa eu ir lá. And I said, "I will not let you go unless you tell me why do you want to kill yourself." Eu disse: eu não vou deixar você ir enquanto você não me disser por que é que você quer se matar. And finally, under the power of the Holy Spirit, she was forced to say why she wanted to commit suicide. E finalmente, sob o poder do Espírito Santo, ela foi forçada a dizer por que ela queria cometer o suicídio. And what she told me is a very common problem in our own E families. o que ela me disse foi uma situação comum nas nossas famílias. She was studying in the high school Ela estava estudando no colegial, in 8th standard or 8th class, na 8ª série. And 2 years ago, she had done badly in exam and she failed this class. E há 2 anos atrás ela tinha ido mal nos exames e repetiu. And therefore she had to repeat the class. Então teve que repetir o ano. Last year, she failed a second time. No ano passado ela tinha repetido a segunda vez. And this year, she had done very badly in her exams. E este ano ela estava indo muito mal nas provas. And she knew she would fail. E ela sabia que ela ia repetir novamente. So that was a great pain in her heart. Portanto, havia muita dor no seu coração. To be 3 years in the same class. Estar 3 anos repetindo. I've been a principal of 4 most important schools in Bombay Eu fui o diretor de algumas escolas importantes em Bombaim, before I came into the charismatic renewal. antes de ter entrado na renovação carismática. And I know the pain that comes to students when they're not able to do well in their studies. Eu sei como que é a dor nos estudantes, no estudante, quando ele não consegue ir bem nos exames. Especially when the teachers blame them for not studying. Especialmente quando os professores culpam por não ter estudado. And their friends make fun of them. E os amigos fazem gozação com eles. And even their own parents tell them, "Now you're a disgrace to us. We are ashamed of you." E mesmo pior ainda quando os pais dizem: você é uma desgraça em casa, nós temos vergonha de você. And the parents said, "Look at your cousins, they are doing so well in class." E os pais dizem: olha para os seus primos, são tão bons na escola. So one of the great pains that young people, children suffer is not being able to do well in school. Então uma das grandes dores de jovenzinhos e crianças é não ir bem na escola. But to make it worse, Mas para fazer a coisa pior ainda, her eldest brother, o seu irmão mais who velho, was like a father to her, que era como um pai para ela, who loved her in a way, que a amava and whom she loved, e a quem ela também amava, began to tell her, começou a dizer a ela:
If you fail a third time, I don't want to look at your face. Se você repetir para a terceira vez, eu não vou mais olhar para você. And you can go and kill yourself. E você pode ir embora daqui e se matar. This is what we call a curse. É o que nós chamamos de uma maldição. And it is a problem all over the world. É um problema no mundo inteiro. There are very few mothers and fathers who have not cursed their children. Há muito poucos pais e mães que não, de alguma forma, já não amaldiçoaram os seus filhos. I know often they do it out of anger. Com frequência eles fazem isso por causa da But raiva. as the Bible says, no word will return empty. É como a Bíblia diz, nenhuma palavra volta sem ter feito o seu And Jesus efeito. wants us not to let go empty words. E Jesus não nos quer mandando palavras vazias por aí. As the Bible says, Como na Bíblia está a escrito, word of blessing can make a new life. uma palavra de bênção pode fazer uma vida nova, But the word of destruction can destroy your whole life. mas uma palavra de destruição pode destruir toda uma vida. And that's why we have to be very careful about words that seem to curse people. Portanto, nós temos que ter muito cuidado sobre essas palavras que podem trazer maldição aos outros. Blessings and curses are a fact of life. Bênçãos e maldições são coisas reais. They do things. As coisas acontecem. If I were to wish well for you right now, Se eu quiser dizer o bem de você agora, desejar o seu bem agora, something good can happen. alguma coisa boa pode acontecer para você. If I were to wish something bad to you right now, Se eu desejar alguma coisa ruim para você, something bad could happen. essa coisa ruim pode acontecer. And this is what the eldest brother did. Então foi o que aquele irmão mais velho dela acabou fazendo. I don't want to see your face. Não quero mais ver a sua And face. you can go and kill Você yourself. pode sair daqui e se matar. And that's why she was about to do the last step. E era isso que ela estava quase fazendo. So fortunately, Felizmente, those wonderful charismatic leaders happened to be passing that way. aqueles maravilhosos líderes carismáticos estavam passando por ali. And she was saved from that suicide. E ela foi salva do suicídio. How many people I know have committed suicide over these years? Quantas pessoas acabaram se suicidando em tantos anos atrás? And I feel suicide is caused by the devil. E eu sinto que o suicídio é uma obra do demônio. 95% of suicide cases, according to me, are due to the evil one. 95% dos suicídios, segundo o meu sentimento, têm origem demoníaca. And we often blame the people themselves. E nós com frequência culpamos a própria pessoa que cometeu o suicídio. And that is a wrong thing to do. Mas é errado fazer assim, Let God be the judge. porque Deus é quem julga. Now what did you do to this young girl? Então o que nós fizemos com essa jovem? You know, it's difficult to reach to children. Você sabe, é difícil às vezes atingir as crianças. How to speak to them. Como falar com ela? So this is what I did. O que eu fiz? I told her I'm speaking to you not as a priest, but as a director of schools. Eu disse, eu vou conversar com você não como um padre, mas como um diretor de escola. As a person that has experience of school life. Como alguém que tem uma experiência na vida escolar. And I want to tell you this. E eu quero lhe dizer o seguinte: That passing the 8th standard is not the most important thing in life. terminar o colegial não é a coisa mais importante da vida. There are more important things in life than just passing one more class. Há muitas coisas mais importantes na vida do que simplesmente passar de ano. And therefore I want to ask you now to praise God that you're going to fail the third time. Então eu quero que você agora louve o Senhor porque você vai repetir pela terceira vez. Of course she wouldn't do that. É claro que ela não queria fazer isso. But people will accept things if it is said by a person who's in authority and who has compassion. Mas as pessoas muitas vezes aceitam as coisas quando ditas por alguém com autoridade e com compaixão. Especially children will accept things Especialmente as crianças vão aceitar as coisas when it is said by a person whom they recognize to be an authority quando ditas por alguém que elas reconhecem que tem autoridade, and who has compassion. mas que também tem compaixão. And we had such an example 2 days ago here. Tivemos um exemplo, brevemente. So I told this girl, now I want you to praise God that you're going to fail. Então eu
pedi a essa menina, eu quero que você louve o Senhor por você repetir mais uma vez. She wouldn't do that at first. Ela não queria fazer logo de início. When she recognized in me someone who was saying thing because he knew what he was saying, Mas quando ela percebeu que aquela pessoa que estava dizendo isso a ela era alguém que sabia o que estava dizendo, and I was saying things because I had a compassion and sympathy for her, e quando ela percebeu que eu estava dizendo aquilo com compaixão, que eu tinha realmente simpatia, amor por ela, then she began to praise God. então ela começou a louvar o Senhor. And after that, E depois disso, I said, now you can leave. eu disse, bom, agora você pode ir. But as I often do, I gave her a glass of water to drink. Mas com muita frequência, como que eu faço com frequência, eu dei a ela um copo de água para beber. A blessed water. Água benta. Because often after such an experience, the person is drained physically and spiritually of his energy. Porque normalmente depois de uma experiência desse tipo, a pessoa está com aquela secura, tanto física como espiritual. So I gave her this water to drink. Então eu dei essa água para ela beber. She put it to her lips. Ela colocou o copo nos And lábios. then she threw it away. Então ela jogou fora, Put the glass aside. cuspiu e colocou o copo de lado. And said, I don't like this water. E ela disse, eu não gosto dessa It água, is bitter. está amarga. And then I told those ladies, force her to drink that water. Então eu disse àquelas senhoras para que forçassem ela para que bebesse a água. Just put it down her throat. Joga para a garganta dentro. And as she was drinking the water, E quando ela começou a beber a água, then she drank it avidly. então ela começou a beber por si mesma. And then I asked her, how did the water taste? E eu perguntei a ela, mas qual é o gosto da água? She says, Father, very sweet. Padre, está bem doce agora. Just like holy water. Parece água santa, água benta. And then I said, now you can leave. Então eu disse, bom, agora você pode ir. But she was not getting up from the chair. Mas ela não estava levantando da cadeira. I said, I finished praying for you, now you have to leave. Eu disse, bom, eu terminei a oração por você. Agora você pode ir. But she was not getting up for the chair. Mas ela não levantava da cadeira. I said, I have to see other people. E eu disse, eu preciso ver atender outras pessoas. Then she stood up, Então ela se levantou, but she was not leaving. mas não saiu. I said, what more do you want? Eu perguntei, o que mais você quer? She said, I want to cry. Ela disse, eu quero chorar. I want to cry. Eu quero chorar. Quite a few people the last 5 days have told me the same thing. Muita gente nos últimos 5 dias me disse a mesma coisa. I said, what do you want? Eu digo, o que você quer? Father, I want to cry. Padre, eu quero chorar. So the girl said, Father, I want to cry. Então a menina disse, padre, eu quero chorar. I said, cry. E eu disse, chora. And then she collapsed on my knees and began to cry so loudly Então ela caiu de joelhos e começou a chorar tão alto that the parish priest came to see what was happening in my room, que o padre da paróquia veio para saber o que estava acontecendo no quarto. wondering whether I was making all the girls to cry. Preocupado se eu ia fazer todas as meninas chorar. Of course, he understood later on what was happening. Mais tarde, claro, ele entendeu o que estava acontecendo. And after that, the girl got up Depois disso, ela se levantou and she went away. e foi embora. In the evening, we had the second teaching in the public, Na noite, nós tivemos o segundo ensinamento no público. and this girl had the courage to come on the stage and to give her testimony E essa menina teve a coragem de vir até o palco para dar o seu testemunho. in her native language, Konkani, Na sua língua natal, Konkani, which was translated to me in English. que ia sendo traduzido para mim em And inglês. she said 3 things. E ela disse 3 And coisas. this is the purpose of giving you the story. E esta aqui é o objetivo de eu ter contado a história The para first thing she vocês. said A was primeira coisa que ela disse foi: that as she was praising God, ela disse que enquanto ela estava louvando o Senhor, suddenly she realized how her mother had taken her to many witch doctors. ela de repente foi percebendo, foi se lembrando de como a sua mãe a tinha levado a várias feiticeiras, Because this girl was failing in the exams. porque essa menina estava
indo ruim nas provas, indo mal nas provas. Her mother had taken her to many Hindu temples A mãe tinha levado ela a muitos templos hindus so that she would pass in the exam. para que ela melhorasse nas provas. And then this girl told me, Father, I then realized as I was praising God that I had done a wrong thing. Padre, então eu fui compreendendo, quando eu ia louvando ao Senhor, tantas coisas erradas que eu tinha feito. And I repented. E eu fui me arrependendo. And I renounced having done all these occult E eu practices. fui renunciando de ter feito todas essas coisas, práticas ocultas. That was the first thing that she did. Foi a primeira coisa que ela fez. To repent for having broken the first commandment. O arrepender-se de ter quebrado o primeiro mandamento. And renouncing the occult practices she and the family had done. E renunciando às práticas ocultas que ela e sua família tinham feito. The second thing she said in public, A segunda coisa que ela disse em público, that as she was crying, que enquanto ela chorava, suddenly all the bitterness and hatred she had towards her eldest brother disappeared from her. todo o amargor e a tristeza que ela trazia no coração pelas palavras do seu irmão foram desaparecendo. And her heart was filled with a great forgiving love, with a great compassion and love for her brother. E o seu coração foi sendo preenchido de um amor cheio de perdão, cheio de compaixão com seu irmão. That's the second thing that happened to her. Foi a segunda coisa que aconteceu com ela. And thirdly, when she went outside my room, Então, finalmente, quando ela saiu do quarto, again she felt thirsty. novamente ela sentiu sede. And she filled a glass with water from the tap. E ela viu aquele copo de água em cima da mesa. And she wanted to bring it to me so that I could bless that water. E ela queria trazer para mim para que eu abençoasse a água. But there were already people with me. Mas havia já gente comigo. So what did she do? Então o que ela fez? Say, Lord Jesus, you bless the water. E ela disse: Senhor Jesus, o Senhor abençoa esta água. And when she drank that water, E quando ela bebeu aquela água, she told me ela me disse: it was as sweet as the water she had drunk before. aquela água estava tão doce como aquela que ela tinha bebido antes. That was like the sealing of a total healing and O deliverance. que significa que foi quase que um selar de toda aquela cura e libertação. Give the Lord a big clap for this. Aplausos para o Senhor por causa disso. After that, whenever I came to Goa, she would come to meet me and ready to give her testimonies to any church I went to. Depois daquilo, voltei de novo para Goa. Ela veio falar comigo, dispondo-se a dar o testemunho a qualquer lugar que eu fosse. I'd like to end with another shorter story, Quero terminar com uma outra história pequena, just to make us aware that even those who are in positions of leadership can go the wrong way. só para alertar que até mesmo aquelas pessoas que estão em posição de liderança também são capazes de fazer coisas erradas. I'd gone to a famous Marian shrine in the world. Eu fui até um santuário mediúnico. De Maria. Santuário de Maria. Santuário mediúnico, isso é estranho, mas tudo bem. I will not tell you which is that shrine of Our Lady, Eu não vou contar qual é o santuário de Nossa Senhora. but some shrine of Our Lady, famous one in the world, Um santuário de Nossa Senhora no mundo. to give a program there. Fui dar um retiro lá. And I was staying in the home of a family that were related to the visionaries. E eu estava na casa de uma família que estava próxima das pessoas. And they were very much close to the whole sanctuary. E eram pessoas muito próximas do santuário. They were working in the sanctuary itself. Elas mesmas trabalhavam no santuário. They were a good Catholic family. Boas famílias católicas de verdade. And they were privileged to be connected with the apparitions of that lady in that place. E havia o privilégio de estar ligados a aparições de Nossa Senhora naquele lugar. And then the one who was the secretary of that whole shrine asked me to pray for her brother-in-law. Então, uma pessoa que estava como secretário-geral daquele santuário pediu que eu rezasse para o seu cunhado. She told me that her brother-in-law
was not well for a long time. Ela me disse que o seu cunhado não estava se sentindo bem há muito tempo. Physically, he had pain in the head, pain in the stomach, pain in the chest. Fisicamente tinha muitas dores de cabeça, dor de estômago, dor no peito. The family life was very disturbing. A vida familiar estava muito perturbada. He was so disturbed, he made 2 or 3 attempts to commit suicide. Ele estava tão perturbado que já tinha feito 2 ou 3 tentativas de suicídio. So I was surprised a person so close to a shrine could have all these problems. Eu fiquei surpreso que uma pessoa tão ligada a um santuário tivesse tantos problemas. So I said, all right, I will pray for him. E eu disse, tudo bem, eu vou rezar por ele. So I was talking to him. Comecei a conversar com ele. And as he was talking to me, E enquanto ele falava comigo, I brought out from him eu consegui tirar dele that in his despair he had gone to some alternative medicine. que no seu desespero, por causa da doença, ele tinha ido para algumas medicinas alternativas. And that type of alternative medicine is called bioenergia. E esse tipo de medicina alternativa é chamada bioenergia. I do not know whether it is in Brazil, Eu não sei como é o nome no Brasil, but in Central Europe is the most popular form of alternative medicine. mas no centro da Europa é a medicina alternativa mais famosa que tem. And we believe in our ministry of healing and deliverance E nós cremos no nosso ministério de cura e libertação that is not the right thing to do. que não é uma coisa certa para se usar, It can open yourself to certain evil que forces. pode abrir você para certas forças do mal. So this is what he told me. Então foi isso que ele me disse. And it's one of the first times I'd met a person who had gone to this bioenergist. E era a primeira vez que eu encontrava alguém que tinha usado essa tal de bioenergia. So I was curious to know why he had gone. E eu fiquei curioso saber por que ele tinha ido He lá. said, Father, because I'd been to all our doctors and they couldn't help me. Ele disse, padre, porque eu fui a todos os médicos e eles não puderam me ajudar. And my friends told me, bioenergy will heal you. E os meus amigos me disseram que a bioenergia iria me curar. So I said, well, when you went there, what was he doing? E eu perguntei, quando você foi lá, o que se fazia? He says, he would make me sleep on the bed or on the couch. Eles dizem, fazem a gente dormir na cama ou numa maca. And then he would put his hand over me. Então eles colocavam a mão sobre mim. So that bioenergy, the energy of life would flow into me. Então a bioenergia, a energia da vida, iria fluir para mim. So this was something new for me. Isso parecia novo para mim. You know, in this world today you have hundreds of funny types of healing. Nesses tempos de hoje nós temos tipos até divertidos de cura. Unfortunately, they are not just funny, they are dangerous. Infelizmente não são só divertidos, mas são perigosos. He says you should put a hand over me for energy to come and heal me. Ele diz, eles põem as mãos sobre mim para que a energia caia e me cure. And he said, how long was he putting his hand over you? Eu perguntei, por quanto tempo eles ficam colocando as mãos sobre você? He said, each time for 2 hours. Ele diz, cada vez é 2 horas. I said, 2 hours? Eu disse, 2 horas? I said, when I pray for a person only for 5 minutes, I get very tired. Eu pensei, quando eu rezo por uma pessoa, só 5 minutos eu fico tão cansado. And he's praying over you for 2 hours. E eles ficam rezando por você por 2 horas. And I said, how many times you went to this bioenergy? E eu perguntei, quantas vezes você vai nessas sessões? Each time for 2 hours. Ele diz, cada vez são 2 horas. He said for 60 times. Ele diz, 60 vezes. 60 times. Eu perguntei, 60 sessões? Normally when person come to me for prayers for healing, Normalmente quando alguém vem para mim, para oração, para cura, they ask me, Father, when should I come next? elas às vezes me perguntam, padre, quando eu preciso voltar? I said, you only come next at the second coming of Jesus. Eu digo, você só volta na segunda vinda de Jesus. I tell them, don't come again. Don't come again. Eu digo para as pessoas, não precisa voltar. Except some very, very few cases which are difficult, I myself will tell them to come once or twice more. Exceto alguns casos muito difíceis que eu quero ver a pessoa mais 1 ou 2 vezes. But here this man went to this bioenergist doctor 60 times. Então esse homem foi a esse médico bioenergético
60 vezes. And I said, how much you used to pay me each time? E eu perguntei, quanto você paga cada vez? Quite a big sum of money. Bastante dinheiro. And I said, were you better after that? Were you better after that 60 times of treatment? Eu perguntei, você está se sentindo melhor depois dessas 60 sessões de 2 horas cada? He says, no, Father, I became worse. Não, padre, fiquei pior. I can't. He said, no, I cannot sleep well. Agora não consigo dormir. My mind is all confused. Minha mente está totalmente confusa. I said, but if you had been prayed over, you'd been healed. Mas se tivesse rezado por você, você estaria curado. So I said, I'll pray over you. Então eu disse, eu vou rezar por você. So I prayed for his back. Eu então rezei pelas suas costas. And after praying for his time, I said, how's your back pain? Enquanto eu rezava por ele, eu perguntei, como é que está a sua dor? So Father, it is gone. Ele perguntou, mas padre, foi embora. I said, wait, I'll pray for your stomach. Não, espera, eu vou rezar pelo seu estômago. I said, how's your pain in the stomach? E eu perguntei, como é que está a dor no estômago? So Father, it is gone. Padre, foi embora. Now wait a moment, I said, I'll pray for your chest. Eu falei, espera um pouco, eu vou rezar pelo seu peito, vou rezar pela sua cabeça. And within about 10 minutes, all the pains had Em disappeared. 10 minutos todas as dores tinham ido embora. And his And the sister-in-law told me the next day that for the first time he had a good sleep. Então ele depois me disse no dia seguinte que pela primeira noite ele conseguiu dormir depois de muito tempo. Like 3 days ago, a lady we had prayed for told me that the next day, oh, for the first time after such a long time I've slept so well. Como nós tivemos um caso aqui de uma pessoa que foi atendida, foi liberta e depois no dia seguinte veio dizer que pela primeira vez dormiu muito bem à noite. Good sleep is a sign of the Holy Spirit. Bom sono é um sinal do Espírito Santo. Except when you sleep when I'm speaking. Exceto quando você dorme enquanto eu falo. As I end, why have I told you the story? Como terminando, por que eu contei essa história? It is in a way a sad story. De certa forma é uma história triste. Here's a family so close to a sanctuary of Mary. Uma família tão próxima de um santuário mariano. Such devout Catholics. Católicos tão devotos. And here this man is going to the devil to be helped. E esse homem tão próximo da família ir buscar ajuda no demônio. To the enemy of Jesus, of Mary and of the church. No inimigo de Jesus, de Maria e da igreja. Don't you realize that there's only one Savior, one healer, one deliverer? Será que ele não percebeu que só há um Senhor, um Salvador, um libertador? Have never heard the words of Jesus? Everyone else has come only to destroy. Será que ele não ouviu nunca Jesus dizer que todos os outros só vieram para destruir? I have come that you may have life. Eu vim para que você tenha vida. And life is all its fullness. E vida em abundância. Have you never heard the words of Jesus? Será que ele nunca ouviu? Será que ele nunca ouviu as palavras de Jesus? Who says, que diz: I make all things new. Faço novas todas as coisas. Have you never heard the words of God our Father? Será que ele não ouviu as palavras de Deus Pai? Who already in the Old Testament says so forcefully. Que no Antigo Testamento é dito com tanta força. Look not at the things of the past. Não olhe as coisas do passado. Consider not the things of long ago. Não considerem as coisas de muito atrás. Behold, I'm doing a new thing right now in your life. Creia, estou fazendo obra nova agora em sua vida. Don't you see it happening? Não está vendo acontecer? Even now before your eyes. Agora mesmo diante dos seus olhos. Amen. Amém.